Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Graças a Deus, Deus tem me dado ânimo nesses dias quentes, muito calor aqui no estado do Rio Grande do Sul. Tenho tirado um tempo em meio aos meus afazeres, o meu trabalho com os veículos. Deu uma folguinha essa semana, está um pouco meio devagar. E tenho atendimento aos meus filhos, colégio, trabalho, atendimento ao trabalho da minha esposa, enfim, as coisas aqui na chácara. Mas nós estamos felizes com Deus. Nós estamos tirando ânimo para poder falar para vocês o que a igreja, o que o mundo precisa ouvir. Meus irmãos, eu sei que vocês me ouvem em Luxemburgo, irmão Reinaldo, pastor Reinaldo, que Deus te abençoe. Vocês me ouvem no país da Suíça, Genebra, onde nós já passamos, Genebra, Basel, Zurique, e mais algumas cidades ali da Suíça que eu não tenho muita lembrança, Bern, e mais algumas outras, cidades da Itália, da Alemanha, onde estivemos fazendo a obra de Deus. Não lembro o nome de vocês todos, tem alguns que contatam comigo no WhatsApp e eu gravo mais o nome. Que Deus abençoe vocês aonde quer que vocês estejam. Tá certo, meus irmãos? Vocês que nos ouvem na África, na Angola, no Moçambique, vocês que nos ouvem nos Estados Unidos, temos irmãos do Panamá, temos irmãos de vários países do mundo, Argentina, que estão aí nos ouvindo e nos trazendo bastante gozo e alegria na nossa alma de saber que vocês estão nos ouvindo. Fale, meus irmãos, se manifeste aonde quer que você esteja. Cidade de São Paulo tem 2 irmãos maravilhosos, querido, que nos ouve, Mariporã, se não me falha a memória, são assíduos ao canal. Tem o nosso irmão Daniel, não me lembro a cidade, acho que é Mariporã, e tem outros irmãos aí das cidades, enfim, de São Paulo. Temos vários irmãos amados que nos ouvem, temos irmãos do Rio de Janeiro, temos vários queridos irmãos do Paraná, enfim, meus irmãos, irmãos que nos ouvem no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, irmãos da Batista da Lagoinha, irmãos da Deus é Amor, da Assembleia de Deus, enfim, da Igreja de Jesus Cristo, Igreja Visão Missionária. Temos irmãos de vários ministérios ouvindo. E eu quero, meus irmãos, o meu prazer é que vocês sejam orientados. E mesmo que vocês estejam sendo enganados por alguém ou por um pastor seu, seja a denominação que for, que Deus abra os seus olhos. E se você ficar lá, você não vai ser enganado por eles. E se você sair buscando uma congregação que esteja mais próximo da palavra de Deus, você também vai ser orientado. Enfim, aonde quer que você esteja, nesse mundo grande de Deus, você vai ser orientado pelo canal A Bíblia em Foco. Ore por mim. Não peço para ninguém jejuar por mim, não gosto de colocar fardo em cima de ninguém, mas se porventura você estiver na sua consagração diária e você lembrar do nome do pastor Levi, da saúde do pastor Levi, do canal A Bíblia em Foco, dos meus filhos, da minha amada e digníssima esposa, querida companheira, se lembrar da nossa família, nosso nome, nos ponha debaixo dos vossos joelhos, nas vossas orações e consagrações, pois precisamos muito para continuarmos. É bem verdade que passamos por um momento, de uns 5 anos para cá, de muita canseira física, de lutas, dificuldades, de angústia, mas o Senhor, poderíamos dizer, como disse a palavra de Deus no Velho Testamento, Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. E nós glorificamos pela ajuda de Deus, porque sem a ajuda de Deus certamente nós não seríamos nada. Amados e queridos irmãos, hoje quero falar sobre a Assembleia de Deus, mais um vídeo sobre a Assembleia de Deus, pois aqui o canal é imparcial, nós não temos parcialidade com ninguém, nós não vamos ser parcial com defender A ou B, nós não estamos aqui para condenar o Evangelho e nem as pessoas, nós estamos aqui para falar das coisas erradas que não vamos mudar a igreja, a instituição, esse sistema religioso que adentrou dentro dessas igrejas grandes, igrejas pentecostais, mas vamos abrir os olhos de muitas pessoas e muitas pessoas vão deixar de ser enganadas sim. Estamos cientes que não vamos mudar uma igreja que está num sistema pagão, mas temos certeza que muitas pessoas vão ser tiradas os pés do abismo, do fogo do inferno, por ouvir os vídeos do canal A Bíblia em Foco. Por quê, pastor? Dentro da igreja vão ser condenados, muitos serão condenados dentro da igreja. Muitos serão decepcionados naquele dia dentro das igrejas, porque tem gente que acha que será santificado pela igreja, que será salvo por ter amizade com um determinado pastor, obediência ao pastor. Não, senhor, você tem que ter obediência ao Evangelho de Cristo e ser obediente às instituições, à sociedade, sim, com toda certeza. Mas você não pode
pecar contra a palavra de Deus. Então muitos cristãos serão condenados naquele dia. E hoje eu quero falar sobre 3 coisas que têm tomado conta da Assembleia de Deus. Na última reunião, semana passada, que tivemos aqui na nossa igreja, onde nós estamos congregando, nós passamos uma vergonha muito grande, porque há uma regra estabelecida, o próprio presidente pediu encarecidamente que fosse empossado 2 candidatos ao Conselho Tutelar de cada igreja. As presidências são orientadas pela presidência da CGADB, vindo desde o pastor Wellington Bezerra da Costa, do seu filho Wellington Bezerra Júnior, e da CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E aí vem para as convenções da CONAMAD, da Madureira, vem para as convenções estadual, essa regra de politizar o Evangelho de Cristo. Envolver a igreja com o Estado com a igreja. Isso nunca deu certo desde o tempo de Constantino, desde o tempo da Igreja Católica, essas igrejas estatais. Então isso é uma obra do diabo. E nós estávamos na reunião e foi ali orientado 2 pessoas ao Conselho Tutelar, porque automaticamente também cada presidência de uma igreja grande tem que eleger 2 vereadores ou 1 vereador por cidade. O que eu aprendo aqui? Que a Assembleia de Deus quer se tornar uma máquina propulsora da política no Brasil. Nós sabemos que os políticos cristãos não têm somado em nada, só têm trazido desgraça para a nação brasileira e mau testemunho e escândalo. Então esqueça disso, que você vai votar porque o fulano é crente, porque ele é da Sara Nossa Terra, da Renascer, é da Universal, é da Mundial, é da Assembleia, é da Deus e Amor, não tem político por enquanto envolvido. Mas seja da igreja que for, você vai votar porque ele é crente, pensa que você vai defender a igreja. A igreja não precisa de ninguém para defendê-la. A igreja, desde o tempo dos primórdios, quando Cristo estabeleceu e fundou a igreja no Calvário, que houve perseguições, morte, a igreja cultuou nas catacumbas de Roma, no subterrâneo, sendo atorada, guilhotinada e explorada por gladiadores, mortas em arena pelos leões. A igreja nunca precisou de político defensor. Na verdade, essa é uma história, uma falácia da última hora dessa igreja doente que vivemos hoje. A igreja, quem defende ela é Cristo. Quem defende a igreja é o Senhor. O Senhor sempre defendeu a igreja e sempre preparou um meio, uma forma de escape para a igreja. Então eles vão para nessa conversa defender a igreja e acabam dando escândalo e complicando mais com a história da igreja. Por que tem muitas igrejas que foram derrubadas em Brasília por causa do pastor Manuel Ferreira, presidente de honra da Madureira, e tantos? Porque essas pessoas, em vez de trazer benefício lá em Brasília, está trazendo escândalo e perseguição para a igreja, no meio político, e aí acaba as igrejas sendo perseguidas e muitas igrejas até derrubadas. Meus irmãos, então esse negócio de eleger a Assembleia de Deus envolvida até o pescoço com a política, isso está trazendo uma desgraça geral para a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus está se perdendo de uma forma geral. Vai chegar um momento que nós não teremos mais nada de bom dentro da Assembleia de Deus, ainda tem alguma coisa, uma coisa que outra, mas vai chegar um momento que nós teremos uma igreja pior que uma tradicional, porque será uma igreja pentecostal sem poder pentecostal, sem sã doutrina e sem nada de Deus, porque a tradicional ela traz um perfil do tradicionalismo naquilo que eles crêem. E a Assembleia de Deus perdendo a sua identidade, ou a Deus e Amor perdendo a sua identidade, ficará pior que as tradicionais. Então esses negócios da igreja Assembleia de Deus envolvido com a política é o primeiro ponto que foi falado na reunião. O próprio pastor presidente se queixou que a igreja está envolvida demais com a política e que já é uma coisa que não tem mais como curar quase a ferida. Está praticamente incurável. É um câncer que não pode ser exprimido mais. Então está bastante complicado. O segundo ponto é que está entrando em massa dentro da Igreja Assembleia de Deus o homossexualismo. Já tem muitos pastores, líderes homossexual vivendo enrustido por baixo dos panos, muitos deles até mesmo casados. Então não estamos aqui brincando ou falando coisas da nossa própria mente, fruto da nossa imaginação. Os irmãos não têm ideia o quanto nós estamos indo para o fim. Irmãos, ore, persevere, porque tudo que você vê de ruim, de gente se levantando contra a igreja, de pessoas querendo negar a existência do evangelho, a existência da igreja, a existência do poder de Deus e da sã doutrina, isso tudo aponta. O próprio Cristo falou que nós, nos últimos dias nós íamos viver esse espírito de falso profeta, falsas profecias, enganos, se multiplicando e pessoas virando as costas, apostatando para a fé que um dia recebeu, que outrora recebeu, que é a chamada apostasia, que vai culminar na grande apostasia, apostasion no original, que vai culminar na grande apostasia da 70ª semana da Nela, onde os crentes vão negar em massa o nome do Senhor Jesus. Então entenda uma coisa, nós estamos dirigindo para o tempo do fim. Então já temos este homossexualismo implantado
sorrateiramente muito dentro da Assembleia de Deus. Então eu quero ser breve no vídeo, não quero espichar muito o vídeo. A política está destruindo com a Igreja Assembleia de Deus. Não tem nada de Deus, não é nada bom a igreja envolvida com política. E esse sistema de ficar unindo, criando um vereador, dois vereadores, dois conselheiros tutelares, um deputado federal, estadual, um prefeito, um senador, vice-presidente, e enfiando lá dentro, isso mistura a igreja com o mundo e a igreja não tem mais voz ativa. A igreja passa a ser uma marionete, a igreja passa a ser mais uma instituição em meio à cidade, que não tem mais poder influenciador, não influencia em nada mais, ao contrário, está sendo influenciada pelo mundo e perdendo a autoridade no mundo espiritual. É um problema que eu poderia comentar aqui 2 horas, muito sério, a política na igreja e a igreja envolvida com a política. Não é de Deus pastores e obreiros envolvidos com política. Escute o que eu estou lhe dizendo. É um jogo sujo onde o escândalo vai ser inevitável. Muito homossexualismo envolvido no meio, pastores, obreiros, mulheres também que estão partindo para esse caminho e estão enrustidos. Ninguém arranca, ninguém tira, ninguém disciplina, não tem mais disciplina, não tiro mais as pessoas, não trato as feridas, não curo as chagas e a igreja está ficando doente e está acabando de uma forma geral. Vai ser mais uma igreja mundana e liberal ao extremo no decorrer. Já está mergulhado nisso, mas vai piorar. E em terceiro lugar, o adultério. Então essas 3 coisas foi orientado pelo pastor presidente, que está destruindo a Assembleia de Deus. A política, o homossexualismo, o lesbianismo e o adultério. O adultério tem 2 escalas. Tem adultérios pequeninos de pessoas que dão uma fugidinha e tem o adultério que está sendo vivido dentro do próprio ministério. As pessoas adulteram e continuam cooperando para não perder o seu posto, não perder seu cargo, ficam traindo suas mulheres, a mulher não sabe, o marido não sabe, e a grande maioria dos adultérios, uma vez que é descoberto, não é tratado. Quando é tratado, não é tratado da maneira bíblica, a maioria, 98% jogado para baixo do tapete, e aí vem aquela história. Muitos crentes separando da mulher e casando dentro da própria igreja, aderindo à prática do divórcio, misturada do adultério, onde já existia traição e nunca foi tratado, os casos nunca foi tratado, nunca foi orientado. Então essas 3 coisas têm destruído com a Assembleia de Deus, têm aniquilado com a essência do verdadeiro evangelho que era pregado na Assembleia de Deus, fundado por Daniel Berg e Gunnar Zwingli, no tempo dos Nordons e do Túlio Barros, do Rio de Janeiro, e dos homens mais antigos que preservavam a sã doutrina. Vieram com aquela conversa que Deus não está preocupado com o corpo, está preocupado com isso, está preocupado com aquilo, foram deixando o mundo entrar, foram chamando os cristãos verdadeiros de legalistas, de santarrões, de quadrados, de ultrapassados, de arcaico, e trouxeram esse evangelho podre, doente, esse evangelho maldito que o apóstolo São Paulo prega aos Gálatas, esse evangelho que hoje é pregado de 1982 para cá. Porque eu estudei a história da convenção e das atas da convenção da Assembleia de Deus. De 79 e 82 para cá, a Assembleia de Deus aderiu a todos os tipos de práticas antis-bíblicas e foram infiltrando dentro da igreja, colocando todas as coisas que outrora era pecado, que era proibido, eles colocaram. Hoje a Igreja Assembleia de Deus está de braços dados com a política, com a televisão, com as celebridades, com, enfim, cantores gospel, pastores. Não tem mais limites para pecar. Não tem mais limite para saber e discernir entre o santo e o profano, o que é de Deus e o que não é de Deus, e estão mergulhados no submundo do pecado, da imundícia, da carne e de tanta sujeira. E a Bíblia nos dá um conselho: aquele que é santo, santifique-se mais ainda no tempo do fim, e aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Então eu vou ver muita gente nessa última hora da igreja contra, que se pudesse nos mastigar agora, nos engolir vivo, nos engoliam. Se eles pudessem colocar nossa carne entre os dentes deles, os lobos, e nos devorar, nos devoravam. Mas o sangue de Cristo está sobre a nossa vida, e Cristo tem nos guardado até o presente momento. Então meu conselho é o seguinte: mergulhe mais na lama, suje-se mais, porque é a Bíblia que diz: quem é sujo, suje-se mais, quem é limpo, que limpe-se mais, porque o momento
não é para gente dúbia, ou para indecisões, ou para andar em cima do muro. É 8 ou 80, ou você vai ou você não vai, ou você faz ou você não faz, ou você segue ou você não segue, ou você concorda ou você não concorda, entendeu? Porque tem gente que não se posiciona, ele vive uma vida carnal, mundana, quando vê um pregador pregar uma mensagem doutrinária, esse homem é verdadeiro nome de Deus, mas é só no momento, não tem reação nenhuma. Então nós vivemos a última hora da igreja na terra, e essas três coisas têm matado a Assembleia de Deus. Em primeiro lugar, a política. Segundo lugar, o pecado do homossexualismo e lesbianismo já introduzido no meio a lideranças, em meio à juventude. E em terceiro, o adultério, em alta escala. Adultérios pequenos de pequenas fugidas e adultério vivido ao longo da prática da vida. Meus irmãos, falou com vocês o pastor Levi Longaray. Os comentários é muito importante, os compartilhamentos, os likes de fixação no começo do vídeo e a sugestão de novos trabalhos também é muito bem-vinda. Que Deus em Cristo te enriqueça. Em Cristo jamais seremos confundidos e em Cristo jamais seremos enganados. Ao contrário, em Cristo seremos justificados.